Então, pessoal, tô com um vídeo aqui do Tiff, onde ele havia soltado um vídeo aqui, né, do Renan Santos, o Renan Turdeblom de Santos, associando o jogador Neymar ao crime organizado, já que o Neymar anda com Oruan, anda com o que? MC Pose, com esse pessoal é que a gente sabe muito bem que tem uma certa relação com o crime, né, com o Comando Vermelho, certo? Aí ele juntou uma coisa na outra e concluiu que o Neymar tem, sim, alguma relação, mesmo que indireta, com o crime organizado. Eu acho que falar esse tipo de coisa é meio indevido, cara. É meio indevido porque você pega que até dentro do MBL você tem, sim, uma relação ali, né, com o criminoso. É só você pegar que até pouquíssimo tempo atrás, num dos congressos do MBL, eles recepcionaram o Michel Temer. Ah, mas acontece que antes do Temer, os caras convidaram diversos presidentes e só o Temer aceitou. Mesmo assim, cara, mesmo assim, né? Pelo que eu lembro, naquela época o Temer já tinha sido colocado como criminoso, ele havia sido preso pela Lava Jato. E inclusive isso aí acaba desmistificando aquela ideia de que a Lava Jato só prendia gente do PT. Porra, não. Não, a Lava Jato não era tão parcial assim. E eu também lembro que as pessoas haviam dito que, olha só, mas acontece que a Lava Jato ela não prendia a gente do PSDB. Cara, a gente do PMDB é praticamente a do PSDB também. Embora, obviamente, as legendas, né, sejam diferentes, né? Mas o Temer em si, ele é um neoliberaloide, cara. Ele é como se fosse um tucano clássico mesmo. Ou estão fazendo obra aqui perto. E, tipo, não dá pra você ignorar isso aí, né? Aí você pega aquele caso lá do Luciano Ayan, que é o guru do Renan Turdelblom de Santos, o qual havia sido acusado inclusive de ter pornografia infantil, né, de ter relações com pedofilia. E aí? E aí? Aí como é que fica? Certo? Então, para mim, esses dois exemplos aí são cabais, né, pro Renan Turdelblom de Santos baixar a bola dele, né? Mas eu sei muito bem dos planos do cara. Eu sei muito bem que esse negócio de querer buquilizar o Brasil, né, tá incluso, né, nesse tipo de personalidade o qual ele está demonstrando já faz algum tempo, de querer soltar os cachorros em cima de tudo e todos, ainda mais em cima de pessoas que têm relações intrínsecas ou não com o crime organizado. Mas é claro que com esse tipo de acusação aqui, o Neymar pode processar ele facinho, cara. Pode processar ele facinho. Mas eu acredito que se isso fosse ocorrer, seria até, digamos assim, bom pro MBL, né? Já que, pô, a agremiação não é tão conhecida fora da bolha. E não digo nem fora da bolha política, porque, pô, cara, o MBL, ele é praticamente ignorado pelos demais políticos. Ele é ignorado, inclusive, pelo bolsonarista médio. É ignorado. Porque se ele não fosse ignorado, você acha que a Amanda Vittorato seria eleita vereadora? Você acha? Porque eu já havia dito aqui que na campanha eleitoral dela no ano passado, ela se escusou de mostrar sua relação com o MBL. Ela se colocou como uma candidata da direita, genericamente falando, e você pega lá a campanha do Renato Batista, do Gordinho Batista lá, que também é do MBL, né, claro. Ele, em certo momento ali, ele não havia soltado os cachorros para cima do Jair Bolsonaro. E por que ele não havia feito isso? Porque ele quer pegar, ele quis pegar o voto de bolsonarista também, certo? Ele não estava se mostrando numa situação tão independente assim. Até porque se ele fizesse isso aí, ele não teria nem, ele não teria nem metade dos votos os quais ele havia angariado. E ele não foi eleito vereador. Pegou fundão pra cacete e não foi eleito vereador. Agora a Amanda sim. Então, para que o MBL rompa a bolha, ele tem que ficar chamando a atenção de todo mundo, chamando a atenção de gente famosa. Você pega lá esse cara aqui que não trabalha, o Renan Santos não trabalha, certo? Ele sempre faz suas lives aí durante a semana, desancando a tudo e todos. E eu acho que até nesse tipo de estratégia ele tá errado também, porque, pô, você nota que de tanto ele manifestar suas opiniões,
ele vai soltar alguma coisa que vai desagradar a todo mundo, inclusive até pessoas que concordam com ele, né? Bom, tô falando no caso dos Embelode, né? Os fãs dele, como foi no caso do Pudim. Você acha que todo o MBLOD concordaria com ele no caso do Pudim? Eu acho que não, cara. Eu acho que não, por mais que ele seja um gado, né? Por mais que ele seja um gado. É claro que você tem alguns exemplos aí de MBLOD que, né, se fosse possível, ele arrearia, eu acho que não seria o verbo certo, né? Ele tiraria as calças do Renan e pagaria um bola gato pra ele, tipo, o que aconteceu, tipo, o que poderia ter acontecido com o engenheiro Léo, que é um dos grandes defensores do MBL nesses podcasts aí. O cara havia aprovado o que o Renan Turdelblonde havia dito sobre a empreendedora do pudim lá, a vendedora de pudim, que havia vencido na vida vendendo pudim. Porque é tão ridículo assim, né, a pessoa vencer na vida vendendo pudim, né? Eu acho que, ok, é pudim, né, é algo simples de fazer, e eu acho que até a sonoridade, né, do termo, né, pudim, pode soar ridículo pra muita gente, mas, pô, cara, pelo menos ela não tá, né, ganhando dinheiro público. Ela não tá tendo um projeto de poder aí pra querer ferrar a vida dos outros, né? Ela não fica pageando político corrupto, sacou? Ela não fica enganando as pessoas, né, politicamente falando. Então ela é muito mais vencedora do que esse Renan aqui. Inclusive tem não sei quantos milhões aí devendo, né, os quais ele não paga, sacou? Inclusive eu tô lembrado também, já na época em que o MBL estava aliado do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro, o Renan Turdelblonde já estava devendo. Ele já estava devendo, né? Mas enfim. Não vai falar do Neymar? Tem galera que, o Nicolas é um Zé Bunda. Nicolas, fala aí do TH Joias e fala aí que o teu amigo Neymar, que você gosta de ficar tirando foto, andando com ele. O TH Joias é um traficante. Esse traficante aí tem relações com aquele Ítalo Santos, né? Ítalo Santos que se tornou nacionalmente conhecido aí por ter sido acusado e preso de exploração sexual de crianças, né? De aliciamento sexual de crianças, certo? Em relação a essa situação aí, cara, porra, como eu havia comentado, o Ítalo tá fazendo isso aí há muito tempo, cara. Ele tá fazendo isso aí há muito tempo, sacou? Bastou o Felca fazer um vídeo pra justiça se mobilizar. É por isso que eu digo que tá tudo mancomunado, cara. O vídeo do Felca não foi feito espontaneamente, sacou? O governo tá no meio, né? Tá no meio. E falando ainda em Felca, né? Eu lembro de ter visto um cartaz aí do pessoal que tá pregando soberania agora, né? Do pessoal da esquerda, né? Os caras nunca tiveram nem aí pro Brasil, né? Porque eu acho que quando se é esquerdista, a última coisa a qual você pensa, a qual você defende é na soberania, né? Certo? Aí colocaram lá, né, a imagem do Felca no cartaz, né? Colocaram a imagem do cara, sendo que provavelmente essa galera aí que também havia criado essa imagem nessa gravura do Felca pro cartaz, os caras já devem ter sabido do que o Ítalo Santos estava fazendo, cara, há anos. E o Felca não vai se pronunciar em relação às associações que a esquerda tá fazendo, não, cara. Tá colocando ele como se fosse uma celebridade, uma espécie de herói. O Felca não vai se pronunciar contra ou então a favor disso aí, não? Vai ficar calado? Bom, vamos lá. No fundo você quer ser uma celebridade? Que o Neymar anda com todo mundo do Comando Vermelho e que amigos do Neymar fazem negócios com o PCC em São Paulo. Fala aí, Nicolas! Fala aí, eu não vou comprar esse papo que você fala, o Nicolas está servindo o PCC. Não. Você tá falando que o Nicolas está servindo o interesse dele de fama. Você imagina ser amigo do Temer, velho? Bom, aqui vocês já estão vendo a relação
do MBL com Michel Temer, né, que já estão mostrando a contradição deles. E outra vez, cara, para encerrar esse vídeo, o Neymar aparentemente não tem relações com o pessoal do Comando Vermelho nem do PCC, cara. Não tem. Ele pode lá ter a sua amizade com o Oruan, né, e tudo mais. Inclusive, dentre esses famosos aí, você tem muita gente que tem sim relações com crime organizado. Né? Não sei se vocês se lembram também, mas o que? Foi numa premiere de uma série da Globo, né? Entraram como convidados, né? Diversos ex-traficantes ali, certo? Então, cara, o Renan Tour de Blonde acabou? Então, cara, o Renan Tour de Blonde, além de fazer esse tipo de acusação genérica, né, eu não vou nem falar perigosa contra ele, né, mas o sujeito ele sabe muito bem que tem os seus esqueletos no armário. Né, ele próprio já lidou com gente, né, ele próprio já teve amizade com gente criminosa. Ele próprio teve, eu já havia citado aí Luciano Ayan, né? Eles apagiaram o Michel Temer, certo? Então quem são eles para falar alguma coisa? Quem são eles para falar alguma coisa? Né? Ah, mas acontece que o Arthur, em uma live recente aí, havia chamado o Temer de corrupto, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, certo? Mas, cara, isso não quer dizer que intrinsecamente falando vocês estejam arrependidos da aliança, certo? Vocês são oportunistas para um cacete. Qualquer pessoa, né, que possa dar alguma garantia, alguma grana para vocês, algum benefício, quaisquer que sejam, vocês vão abanar o rabo. E falo qualquer pessoa poderosa, né? Certo? Se o Neymar em peso fosse querer alguma aliança com vocês, fosse beneficiar vocês de alguma forma, vocês abanariam o rabinho para ele também. Vocês fariam isso aí, cara. E isso cai e está incluso naquela pataquada, né, contraditória de que, olha só, tô descendo malha aqui no Jair Bolsonaro, nos bolsonaristas, né, mas para o nosso projeto de buquelização do Brasil, eu tô pedindo ajuda de bolsonaristas aqui, né, para auxiliar a gente. Eu já havia feito um vídeo onde o Renan Tour de Blonde e o Mamãe Caguei evidenciam isso aí, eles jogam isso aí na tua cara, eles falam isso aí pra vocês, certo? Então eu espero que não, eu acho que isso aí não vai acontecer porque os caras são irrelevantes mesmo, né? Como eu havia comentado, os caras estão na bolha ainda, eles estão na bolha, eles não são conhecidos, né, do grande público. A grande mídia, vez ou outra, tá colocando aí o Kim para conversar. Cara, eu lembro que o Metrópolis, o que é umas 2 semanas atrás, eles haviam posto o próprio Renan Tour de Blonde para conversar, né, e tudo mais. Mas isso aí não quer dizer que eles já estejam conhecidos justamente do grande público. Não, não. E por isso mesmo que eles estão desesperados, né, falando mal de tal personalidade, falando mal de tal político. Eles sempre vão ficar com isso aí, né, até se tornarem mais conhecidos ainda, né, até se tornarem mais conhecidos ainda. E sim, pô, tem outra coisa, né? Eu ia falar que ia acabar o vídeo. Porra, você pega que o Cheirão do Rolo havia feito um vídeo aí revelador, dizendo que o Ben Pontes, né, que é outro MBLoide, né, ele curtiu postagens pró-nazismo, né, lá no Instagram. Porra, aí você pega como o MBL é tão prostituta, né? Eles fizeram uma espécie de xepa, de catadão de pessoas com diversas opiniões políticas diferentes, né? Lá dentro você tem um ateu declarado, que é o Renan Tour de Blonde. Pelo que eu lembro, ele é um ateu,
né, declarado. Você pega lá, tem uma católica, que é a Amanda Vettorazzo, né? Se bem que é aquela católica que no carnaval se joga, né? Você tem o evangélico, que é o Paulo Cruz, é o Paulo Cruz. Você tem um muçulmano, que é o Ricardo Almeida, né? Você tem uma feminista abortista, que é a Glenda, né? Que é a do espectro cinza. Porra, aí você tem um nazista, né? Que é esse Ben Ponte, né? Certo? Como que esse pessoal tem a cara de pau de se dizer de direita, cara? Como? Ah, mas acontece que dentro dos bolsonaristas você tem gente que tem uma certa simpatia pelo nazismo e tudo, sim, cara. Você vai ter ainda mais sendo um grupo enorme, né? Ainda mais sendo um grupo gigante, ainda mais sendo um grupo gigantesco como é o bolsonarismo, certo? Mas você, né? Fazendo uma comparação, eles constam numa minoria, esse pessoal nazi e tudo mais, e quando eles são, digamos assim, expostos, né, o pessoal rejeita eles, certo? Mas agora, você sendo do MBL, você tendo um grupo muito menor, né, que, né, seria mais fácil de controlar, e esse pessoal é permitido, cara, é porque o Renan, né, além de não ter escrúpulos, né, ele tá desesperado mesmo, cara. Ele tá desesperado, certo? E ele sabe muito bem que se não tivesse esses imbecis aí apoiando ele, né? Se bem que eu acho que no caso da Glenda Avaroto, né, ela tá ali por, digamos assim, porra, eu vou me aliar a esse pessoal aqui para não ser esquecida, né, pela internet. Eu acho que é isso sim, cara, porque eu acredito que ela nunca vá ser candidata a alguma coisa. Eu acho que não, ainda mais que esse grupo aí se põe como da direita, né. Então, o Renan Turdelblond, ele é tão fracassado, ele é tão desesperado, que se não tivesse essa galera aí diversa apoiando ele, o cara seria muito mais, né, ostracizado do que ele está hoje, sacou? Ele seria muito mais esquecido, né, muito mais enfiado na bolha do que ele está hoje. Então é isso, cara. Trabalhar ninguém quer, né? Agora ganhar dinheiro público, né, e, digamos assim, fazer a cabeça das pessoas, né, como se fosse uma personalidade crítica, sendo que tá todo enfiado com esqueletos no armário, né? Aí pode, né? Aí tudo bem, né? Tipo assim, cara, você pode falar, mas ele roubou, mas o que ela aqui também não tem nada contra ele, nada provado. Calma, cara, tô no meio do raciocínio, velho. Agora o fato é o seguinte, imagina você ser amigo do Temer, velho. Tipo assim, você consegue tudo. Ou você deixa de ser esta pessoa e se torna parte de um exército cujo único objetivo é chegar no poder, ou acabou. É sobre mudar a nossa linha ideológica e é sobre se ver como um projeto de poder. Isso é uma verdade. Ou o MBL se torna um projeto de poder, ou o MBL fecha.